Cada encontro que temos na vida é único. Essa seria uma interpretação do provérbio japonês Ichigo Ichie, que tem sua origem no universo da cerimônia do chá. De forma bem simplificada, a cerimônia do chá é um evento em que cada gesto e cada elemento é pensado de forma a criar um momento especial para cada participante, já que aquele encontro nunca mais vai se repetir. E isso a gente pode pensar em qualquer contexto. Por exemplo, daquele encontro com os mesmos amigos de sempre, no mesmo dia da semana, no mesmo lugar, até mesmo na mesma sala do Zoom, a experiência vivida vai ser sempre diferente. Os humores mudam, os papos mudam, as condições climáticas mudam. Um dia mais quente ou mais frio, por exemplo, talvez traga uma inquietação ou um aconchego maior, que vai acabar refletindo na disposição de cada um e também no clima geral do encontro. Com embasamento no Zen Budismo, a lição que temos do Ichigo Ichie é de aproveitar cada momento estando 100% presente, já que um encontro nunca vai ser igual ao outro. E acho que o contexto de uma viagem reforça muito essa ideia, já que geralmente temos grandes chances de conhecer pessoas e estamos também mais abertos a isso. Sabe aquela turma que a gente conhece num passeio, que a gente já aproveita para engatar um almoço e quando a gente vê, já estamos fazendo planos para os outros dias, comprando junto lembrancinha para a família, trocando altas confidências e quando a viagem termina, fica aquela coisa de depois eu te mando as fotos, vamos ver se a gente marca, vai lá jantar em casa um dia. E muitas vezes a empolgação fica só na promessa. Essa companhia de viagem acaba virando um novo contato para seguir nas redes e a gente se contenta em ver cada post novo. Mas valeu só de termos aproveitado cada momento da viagem na companhia daquela pessoa especial. E tem também aquelas figuras que a gente tem contato só de passagem, tipo o garçom super simpático do restaurante pertinho do hotel, que acaba se tornando o nosso restaurante preferido na cidade, ou também a moça da loja que para o que está fazendo só para explicar o caminho até o museu. São aqueles personagens de quem nem o Facebook a gente pega, mas que por algum motivo se tornam tão marcantes quanto os nossos melhores amigos de viagem. E é sobre essas pessoas que eu vou contar para você nesse episódio. Aquelas com quem eu tive um bate-papo rápido no meio de uma viagem, mas que de alguma forma me marcaram até hoje. Aqui vai então uma coletânea de Ichigo Ichie das minhas andanças aqui pelo Japão. Em 2017, eu tirei uma semana para viajar sozinha pelo Japão, tendo como foco cidades pequenas, arte e arquitetura. E uma das minhas paradas foi Naoshima, a ilha que respira arte contemporânea, da qual eu já comentei aqui no podcast, lá no episódio 6. Eu já tinha visitado a ilha em 2013, junto com a minha irmã e meu cunhado, e eu decidi voltar porque tinham obras que eu não tinha conseguido ver da primeira vez. Fora que, se a gente parte do princípio de que cada encontro é único, uma segunda vez em Naoshima seria totalmente diferente da primeira. Nessa viagem, eu aproveitei também para conhecer as ilhas Teshima e Inujima, que junto com Naoshima compõem o projeto Benesse Art Site. E antes de contar das pessoas que eu conheci nessa trip, é importante falar um pouco do contexto desse projeto, que eu particularmente acho incrível e mostra como o investimento em arte e arquitetura tem um grande poder de transformação. Esse é um projeto fruto da parceria de 2 japoneses visionários, com objetivos muito bem alinhados. De um lado, temos Tetsuhiko Fukutake, um empresário poderoso do ramo da educação, que queria reunir crianças e jovens do mundo inteiro nas ilhas do mar interior de Seto, que é o mar que banha 3 ilhas que compõem o Japão, Honshu, que é onde fica Tóquio, e também Shikoku e Kyushu. A ideia, então, seria colaborar com o desenvolvimento da região,
Lembrando aqui que uma das preocupações do Japão é com o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade. E de outro lado, temos o então prefeito de Naoshima, Chikatsugu Miyake, que estava preocupado em criar um polo cultural no sul da ilha. As conversas iniciais rolaram nos anos 80 e esse encontro teve como resultado o início do processo de transformação de Naoshima e das ilhas ao redor a partir do investimento pesado em arte e arquitetura contemporânea. Quem assina os museus, galerias e hotéis da região é o mestre Tadao Ando, um dos grandes nomes da arquitetura japonesa. E entre as obras e instalações expostas por lá, encontramos artistas de peso como Yayoi Kusama, Hiroshi Sugimoto, James Turrell e Christian Boltanski. Esse projeto de arte vem trazendo ao longo das últimas décadas vida e movimento econômico para as ilhas, até então pacatas. Vemos os próprios moradores engajados nas atividades corriqueiras, como na venda de ingressos, na gerência da lojinha de souvenir ou na coordenação de negócios próprios, como restaurantes e pousadas, que, por conta do fluxo de turistas que as atrações trouxeram para a região, esses estabelecimentos passaram a ter uma alta demanda. E como o acesso às ilhas é feito com balsas, com horários e quantidade de passageiros determinados, rola um grande controle em relação ao número de frequentadores dessas ilhas. Então, diferente de outros lugares em que o turismo predatório faz com que os locais queiram fugir de suas casas, em Naoshima eu senti um acolhimento muito grande por parte dos locais. Uma senhora que tinha uma vendinha de doces e bebidas, por exemplo, me disse que gostava desse movimento de pessoas de fora, até porque era uma chance de ver rostos novos e gente jovem. Logo na minha chegada, assim que eu deixei a mala na pousada, eu saí para pegar o ônibus para ir até uma área de instalações de arte feitas em casas antigas da ilha. E eu estava lá parada no ponto, vendo a placa para saber os horários, quando uma senhora se aproximou com um sorriso no rosto e, como se ela adivinhasse o meu destino, me disse que o ônibus que iria sentido o Art House Project seria o próximo e passaria dali a poucos minutos. Logo, a gente engatou num papo. Ela me perguntou de onde eu era e aí ficou super curiosa quando eu disse que eu era uma Nikkei brasileira. Daí, eu senti abertura e devolvi a pergunta. A minha nova amiga era uma local, tinha nascido e crescido naquela região. O papo da espera foi bem curto, porque logo o ônibus chegou. E me bateu um alívio quando eu vi que essa senhora embarcaria no mesmo ônibus, sinal então de que a nossa conversa poderia se estender por mais um pouquinho. O sentimento me pareceu recíproco, porque logo que ela sentou no ônibus, ela olhou para mim e apontou para o assento vazio ao lado dela, sempre mantendo um sorriso no rosto. A nossa conversa não durou muito, pois o percurso até as instalações de arte foi bem rapidinho, mas eu já tinha ficado muito feliz com esse convite para sentarmos juntas no ônibus como se fôssemos comadres de longa data. Eu não sei o nome dela e nem a vi novamente nas minhas andanças pela ilha, mas algo nesse primeiro contato com uma moradora de Naoshima me disse que essa viagem seria especial. Nessa área do Art House Project, as instalações criadas por artistas contemporâneos ficam em ruelas de casinhas de madeira, bem comuns, meio velhinhas e surradas pela passagem do tempo. Você que me conhece sabe que eu adoro essas casinhas de madeira, então eu estava lá com o meu encantamento dividido entre as obras de arte e essas ruelas super charmosas. Eu cheguei na frente de uma das casas desse projeto e parei para fotografar a fachada. Só que como a rua era estreita, não dava para enquadrar muito bem de onde eu estava.
Vendo as minhas tentativas de foto, um senhor saiu pelo portão de uma das casas e me mostrou o ponto exato de onde tinha sido feita a foto bonitona que ilustra o folheto da obra, que eu inclusive segurava junto com meu ingresso. Então eu segui seu conselho, fiz o clique da fachada e perguntei se eu poderia fazer uma foto desse senhor. Ele riu meio sem graça e disse que não tinha por que ser fotografado. Mas muito gentilmente ele se ofereceu para fazer uma foto minha. Eu entreguei a minha câmera em suas mãos e, diferente do que ele esperava, eu me posicionei atrás dele, no meio da Ruela Charmosa e não na frente da casa que abrigava a obra de arte. Achando graça da minha escolha, ele fez um retrato meu, que acabou sendo a única foto minha, sem ser selfie, dessa viagem de 7 dias pelo Japão. Passei o dia seguinte batendo perna por Teshima e no terceiro dia fui conhecer a pequena Inujima. A obra principal dessa ilha é o Museu de Arte Seirensho, que consiste numa grande intervenção numa fábrica de cobre desativada, criada pelo artista Yukinori Yanagi. Os ouvintes mais jovens talvez não se lembrem, mas o Yanagi já participou de uma Bienal Internacional de Arte de São Paulo nos anos 90, com uma obra bem interessante na qual formigas circulavam por um painel de bandeiras de vários países e essas bandeiras eram feitas de grãos coloridos. Então, com o passar do tempo, as formigas iam carregando os grãos de lá para cá, desfazendo essas bandeiras numa metáfora para a dissolução das fronteiras. Além desse museu com a obra do Yukinori Yanagi, na ilha de Inujima temos também uma versão da Art House Project com obras espalhadas pela ilha, instaladas em casas antigas. Durante o percurso entre uma atração e outra, com o mapa em mãos, era comum avistar os mesmos grupos de visitantes percorrendo também aquele mesmo trajeto entre as obras. E num ritmo parecido com o meu, tinha um senhor que me chamou a atenção pelo seu estilo. Ele usava uma camisa florida de fundo escuro num corte impecável, bem estilosa. Depois de visitar todas as obras da ilha, eu almocei e peguei a balsa que me levaria ao porto de Roden, de onde eu tomaria um ônibus para chegar até a estação de trens mais próxima. Pois é, gente, não é um trajeto papum rapidão. Inclusive, muita gente acaba desistindo de visitar essas ilhas porque o percurso é meio trabalhoso e envolve vários meios de transporte. Mas o curioso é que foi justamente nesse trajeto meio perrengue que rolou um Ichigo Ichie especial. Quando eu desci da balsa, eu devia estar com uma cara de perdida porque um senhor chegou para me ajudar. E pela camisa florida eu reconheci que era ali o meu parceiro de circuito das obras de Inujima. Ele disse que também iria pegar o ônibus até a estação de trem, então eu fiquei esperta ali na cola dele para pegar o ônibus certo. Durante o trajeto, ele, que estava sentado na minha frente, se virava para trás para bater papo. Ele disse que gostava muito de viajar pelo Japão e da diversidade de paisagens naturais que encontramos por aqui. Tem montanhas, praias, rios, lagos e muito verde. E quando eu perguntei qual era o seu lugar preferido no Japão, ele hesitou. Deu um sorriso e disse que todo lugar era interessante, principalmente quando estamos perto da natureza. O papo também foi preenchido de vazios. Tinha momentos em que ele parava para olhar pela janela do ônibus e ver a paisagem. Eu repeti a mesma pergunta que fiz para o senhor de Naoshima, se eu podia tirar uma foto dele, e mais uma vez recebi uma recusa sem graça, mas muito cordial. Me parece que o não nessas horas precisa ser acompanhado de alguma gentileza para suavizar a negativa. E nesse caso, eu não ganhei nenhum retrato, mas sim um jornalzinho turístico que tinha uma matéria sobre um museu naval que fica na cidade de Kure, na província de Hiroshima. E sabe o que essa cidade tem de especial?
Kure é a cidade natal desse meu amigo de camisa florida, de quem eu desconheço o nome, mas que fez questão de me dar algo que levava consigo e que acabou virando